pessoal! Como vocês estão? Que bom que vocês estão aqui. Isso me deixa realmente muito feliz. Esse vídeo vai ser curtinho, então vamos começar pedindo a orientação do Espírito Santo para o que eu vou falar, para o que você vai escutar e principalmente para o que a gente vai entender, porque sem ele fazemos muitas suposições erradas, mas com ele entendemos a verdade que nos leva à libertação do engano. Querido Senhor, obrigada mais uma vez por estarmos aqui, podendo refletir e meditar sobre a Sua palavra. Meu Deus, o Senhor conhece cada um aqui, então eu te peço que, pela Tua misericórdia, o Senhor cubra as nossas falhas, cuide das nossas vidas, cuide das incertezas dos nossos corações e nos guie no Teu caminho, que é bom e agradável. Em nome de Jesus, amém. Bom, vídeo passado, eu deixei essa pergunta. E a Bíblia com mais livros? Já que estávamos vendo sobre a veracidade dela. Esses livros a mais são chamados de apócrifos, que vem do grego, que significa oculto ou escondido. São livros escritos no período intertestamentário, que é no tempo de silêncio profético, cerca de 400 anos, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Por isso que é apócrifo, escondido, porque quando o Velho Testamento foi encerrado e começou esse silêncio profético, apareceram obras que se diziam ser de Deus. E essas obras foram analisadas e tal, e em algumas Bíblias hoje em dia entram e outras não. Mas vamos entender o porquê. Mas antes, uma observação. Com essas coisas que eu falo, não tenho intenção nenhuma de julgar nada de certo ou errado, e muito menos magoar alguém. É claro que eu tenho a minha opinião, mas aqui estou tentando trazer fatos históricos, filólogos e versos da própria Bíblia. Mas a decisão de crer ou não no que eu falo e no que eu mostro é sua e somente sua. Sendo que com o que eu mostro, não estou aqui com a intenção de julgar você como errado, tá certo? Em nenhuma ocasião. Pois eu não tenho esse direito. Ele não é meu. Eu só tenho controle sobre a minha vida, minha consciência e minhas escolhas. E o que eu quero mostrar é algo que me faz sentido, me faz bem. Então, por isso eu quero te mostrar. Não para te magoar, mas para te mostrar minha opinião. E é somente sua, do seu controle, sua decisão, sua vida, tá certo? Por favor, não se magoa com isso. Não que seja algo grave do que eu vou falar, mas é que às vezes algumas pessoas podem entender do jeito que eu não quero mostrar. Bom, mas então por que esses apócrifos não são considerados canônicos? O primeiro ponto é que ele contém imprecisões históricas e geográficas comprovadas. São erros históricos e geográficos. Por exemplo, o livro de Judite afirma que Nabucodonosor era rei da Assíria, reinando em Nínive, quando, na verdade, a história secular e a própria Bíblia provam que ele era rei da Babilônia. Olha, Deus não erra e não inspiraria alguém para errar. O segundo ponto é que esses livros, os autores deles, não reivindicam a autoridade divina. Profetas canônicos frequentemente declaravam, assim diz o Senhor, ou afirmavam ter recebido visões de Deus. Mas os autores dos apócrifos não reivindicam essa autoridade divina.
Por exemplo, em Macabeus, ele encerra o livro pedindo desculpas por suas próprias limitações e falhas na escrita. Isso é algo impensável para um texto inspirado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos capacita em tudo que precisamos, em que não conseguimos. Vamos ver um pouco sobre ele no vídeo a seguir, no próximo vídeo que eu postar. Mas enfim, o terceiro ponto dos apócrifos não ser considerados canônicos é que eles foram rejeitados pelo cânon hebraico, que era a Bíblia de Jesus, que era o Velho Testamento. E creio que esse terceiro ponto aconteceu justamente pelo próximo ponto, o 4, que é as contradições doutrinárias neles. Pois o povo hebreu, o povo de Israel, não é melhor do que nenhum outro povo de antigamente ou de hoje em dia, mas eles receberam uma missão diferente de Deus, e era a missão de guardar a palavra de Deus, conservá-la e espalhá-la pelo mundo com amor. Aconteceram muitas coisas e eles atrapalharam tudo, viraram legalistas, estavam querendo honrar mais a lei do que o amor de Deus. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que eles levavam muito a sério essa missão. E nas suas reflexões e questionamentos sobre o que colocar no cânon ou não, e também, principalmente, no Deus que, com a sua providência, conserva a sua palavra, eles decidiram não acrescentar esses apócrifos. Para eles, não faziam sentido com o resto da palavra inspirada por Deus. E nesse ponto 4 é que eu quero falar mais um pouco para vocês sobre as contradições. Nessa tabela podemos ver melhor. E eu faço um apelo para você dar uma pausa, pesquisar no Google esses versículos aqui e ver a diferença do que eles falam, pois eu não vou trazer todos os versículos, ficaria um vídeo muito longo, tá? Mas está aqui nessa tabela para você comprovar que o que eu estou trazendo não é da minha cabeça. Tem versículos, por exemplo, o livro apócrifo de Tobias fala que um anjo estaria mentindo sobre sua origem, sendo que no livro de Isaías e de Oséias, e em Êxodo e em outros versos, veja, tem vários outros versos, tá? Que se chocam com essas doutrinas dos apócrifos. Mas o que eu quero dizer é que em Isaías e em Oséias, desse primeiro ponto, fala que o povo de Deus não haveria mentira. Deus não é um Deus da mentira. Bom, às vezes é até engraçado do absurdo que é, pois no livro apócrifo de Eclesiástico, diz que se deve negar o pão aos ímpios, mas em Provérbios e em toda a palavra de Jesus, fala para a gente amar eles como se fosse gente, para dar a nossa segunda face, para correr a segunda milha, mesmo que ele não tenha pedido. É muito contraditório. E em Deus, não existe contradição assim. Deus nunca colocaria a gente, ser humano, em um patamar para julgar outros seres humanos, pois não existe ninguém melhor do que ninguém. Só Deus pode julgar, Ele mesmo fala isso, e Ele escolheu nos amar. Então, quem somos nós para negar o pão a alguém que precisa, mesmo que essa pessoa seja chata? Isso não faz parte da palavra de Deus. E os outros pontinhos aqui são muito importantes que você veja, pois esses apócrifos, eles dão ensino e incentivam a prática de magia, de superstições, de perdão dos pecados por obras próprias, sendo que a Bíblia não fala disso, e nem sobre oferta aos mortos, e nem sobre o ensino da imortalidade da alma, pois a Bíblia é clara que quem pecou,
a consequência é a morte. E por isso Jesus veio aqui, para nos dar vida, para que quem crer nele não precise pagar a consequência do pecado, mas sim aproveite que ele é o Deus da vida e que ele já pagou a morte pelo nosso lugar. Mas a alma que Deus deu pra gente é mortal. Assim como 1 João fala, Hebreus fala e Romanos fala, e em outras situações também falam. Mas sobre esse assunto da imortalidade e de alma, vou deixar para outros vídeos que vou postar no futuro, tá certo? E para finalizar, eu vou responder, então, por que mesmo assim tem eles em algumas Bíblias? Bom, durante séculos, os apócrifos foram lidos na igreja apenas como literatura histórica ou devocional, não como Bíblia. Foi somente no Concílio de Trento, em 1546 depois de Cristo, ou seja, mais de 1500 anos depois de Cristo, que a Igreja Católica oficializou esses livros como sagrados. O motivo é que isso ocorreu como uma reação direta à Reforma Protestante. Os reformadores estavam combatendo a venda de indulgências, como aquela de perdoar os pecados com suas próprias obras, ou seja, com alguma compra. A Bíblia não aprova isso. Também não aprova o ensino do purgatório, mas a igreja precisava do texto de Macabeus para dar base bíblica às orações pelos mortos e outros. Então, ela oficializou os apócrifos. Então, eu faço um desafio para você, que se você tiver dúvida nisso, pesquise tanto o que a igreja fala, quanto o que a história fala, quanto o que os reformadores falam, e tire suas próprias conclusões, tá bom? O que eu trago aqui como um fato insuperável, uma verdade absoluta, é que o amor de Deus está acima de tudo. Não desconsiderando as outras coisas, mas que ela cobre nossas falhas, nossos erros, nossas incertezas. Ele é a luz maior. Ele nos direciona para Ele. Ele nos socorre e nos supre. Então, se você tem alguma dúvida ou incerteza, ou se você está pouco se lixando para o que eu falei, ok, eu sou ser humana e tudo bem. Mas seja amigo de Deus, pois Deus é o que me guia e o que te guia e o que vai guiar todos nós para o caminho melhor. Então, obrigada por assistir até aqui. Fica com Deus. Repensa em tirar um momento para falar com Ele. Eu sei que Deus vai ficar muito feliz em ouvir a sua voz. E até o próximo vídeo, onde eu falarei sobre alguns mistérios da Trindade. Até depois!